A questão da santificação, especialmente no âmbito da pureza espiritual, vai ser um tema que é recorrente em várias cartas do apóstolo Paulo. Normalmente, essas são questões pessoais, individuais, do coração, da vida de cada um cristão. Por exemplo, a maior parte do que acontece em relação à imoralidade sexual ocorre no privado, em particular. Quando alguém que já teve um encontro com Cristo tem algum tipo de pecado na área da sexualidade, isso não é algo que a pessoa sai falando aos quatro cantos. Isso, em geral, acontece no seu privado, no seu quarto, né? São pecados secretos, pecados do coração que eventualmente se manifestam. Às vezes, o cônjuge acaba por descobrir aquele pecado, ou até mesmo a convivência com irmãos acabam mostrando, revelando que isso está se realizando. Essa era uma das grandes atenções do apóstolo Paulo para com aquela igreja. Certamente, isso é uma preocupação de qualquer líder, em especial do pastor, para com o rebanho do Senhor, até porque o pecado sexual é uma forma de idolatria, porque pressupõe que de alguma forma você pode encontrar alegria, felicidade, vida, satisfação na imoralidade sexual, em vez de encontrá-las somente em Cristo. E aí, como resultado, nós temos mulheres que querem ser sensuais, pensando que existe vida na sensualidade. E nós temos homens que vivem em uma fantasia pornográfica. E claro, vivemos em um mundo onde os homens, em particular, usam as mulheres para a sua própria satisfação. Isso é a realidade aí fora. Vivemos em uma cultura absolutamente saturada de imoralidade. Se você liga a TV, você percebe isso rapidamente. Não necessariamente você vai ver isso só no período do carnaval. Parece-me que no carnaval a coisa fica mais aberta, mais visível. Mas diariamente a gente vê isso nas redes sociais, na internet, né? Os nudes da vida. Infelizmente, às vezes até alguns que se dizem crentes. Eu lembro de um tempo atrás, houve uma verdadeira febre de, entre os jovens, se fazer foto de perfil para se colocar, por exemplo, no WhatsApp. Os rapazes mostrando o peitoral sem camisa, né? E algumas jovens até com roupa íntima, como se isso fosse normal. Infelizmente, quando os cristãos praticam esse tipo de maldade, Cristo é desonrado e vidas são arruinadas. Assim, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Nós vamos ler um único versículo, versículo 7. O título do nosso estudo é Pureza e Santidade. Esse é o último estudo que nós estaremos fazendo sobre o tema da maturidade. Quero convidar você a colocar-se de pé em reverência à leitura do texto sagrado e acompanhar, então, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7. Diz assim: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Podem sentar-se, queridos. Esse capítulo, essa perícope, a partir do versículo 1 até o versículo 8, ela aborda o tema da santidade. Se você tiver a oportunidade de, na sua casa, em um outro momento, faça a leitura desses 8 versículos iniciais do capítulo 4. Acredito que, se nós fôssemos fazer um estudo detalhado, demandaríamos um mês inteiro só para nos debruçarmos e estudarmos essa passagem que é riquíssima. Porém, mesmo sendo algo tão desafiador, eu quero que a gente tente passar, né, os olhos nessa passagem e entender aquilo que o apóstolo Paulo e, claro, o Espírito Santo está ministrando àquela igreja, a igreja em Tessalônica, mas também a igreja cristã de Gileade aqui no José Walter. Acredito que você concluirá que nos versículos 1 e 2, aí do capítulo 4, Paulo começa com um chamado introdutório à obediência. E ele então passa 3 instruções a respeito da fidelidade sexual. Primeiro, que nós devemos dominar o nosso corpo. O nosso corpo não é uma seara sem domínio próprio.
nós precisamos ter domínio próprio, autocontrole. Segunda instrução que Paulo dá nos primeiros versículos é que devemos viver de forma contrária à cultura dominante. Ou seja, nós não podemos nos submeter aos ditames da moda, àquilo que a cultura presente, secular, hedonista, procura vender. Nós estamos debaixo da autoridade da palavra de Deus. Terceira instrução, devemos viver com integridade. A vida do crente, a vida do cristão, deve ser uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida idônea. Em seguida, o apóstolo Paulo apresenta 3 razões para que nós possamos perseguir a fidelidade sexual. A primeira, por causa do amor disciplinador de Deus. Deus nos ama, é bem verdade. Mas a Bíblia diz que Deus disciplina a quem Ele ama. Então, se há algo em nós que não agrada a Deus, que entristece o coração de Deus, e nós teimosamente permanecemos no erro, é claro que Deus vai nos corrigir. A segunda razão é por causa do propósito de Deus para a nossa vida. O propósito de cada crente é glorificar a Deus com a sua vida, com o seu falar, com o seu agir, com o seu pensar. Então, há um propósito. Terceira razão é por causa da obra do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo, a partir da nossa conversão, ele está agindo, nos moldando, nos transformando à estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo. A partir daí, essa passagem falará de forma prática. Até então, desses versículos iniciais do capítulo 4, Paulo está trazendo ensinamentos, mas ele então passa a mostrar o nosso dia a dia, de forma franca, a cada um de nós. E algumas dessas advertências serão difíceis de ouvir, porque nós não gostamos de ser confrontados com o pecado. E isso acontece quando Paulo vai abordar o próprio coração, a própria realidade do homem. É quando nós então chegamos ao versículo 7. Ele diz: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Permita-me oferecer alguns fundamentos teológicos para o que vamos examinar. Talvez você já conheça, mas é importante a gente fazer esse percurso dentro da teologia e entender como essa questão da santidade está tão relacionada à nossa vida desde o momento da nossa conversão. Ao analisarmos a palavra de Deus, vemos que existem 3 fases distintas do que chamamos de santificação. Cada membro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, está envolvido nessas fases da santificação. Em primeiro lugar, é o que nós chamamos de santificação posicional. Ocorre exatamente no momento da nossa conversão, da nossa salvação. É quando um homem é separado do pecado e consagrado a Deus ao receber Cristo como Salvador e Senhor. Em outras palavras, é naquele momento do nosso novo nascimento. O momento da nossa conversão, aquele instante, é o que nós chamamos na teologia de santificação posicional. Pois Deus considera santos por causa da nossa posição em Cristo. Antes, a nossa posição era de rebeldes, era de pessoas que não queriam nada com Deus. Agora, no momento da nossa conversão, nós temos uma nova posição. É por isso que lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11, o apóstolo Paulo diz: vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Ele usa o verbo no passado, dando a entender que essa foi uma ação que aconteceu no momento da nossa conversão. Então, essa é a primeira forma da gente entender a santificação. Santificação posicional, que é a nossa posição agora no corpo de Cristo. Em segundo lugar, há o que nós chamamos de santificação progressiva. É onde o Espírito Santo que habita em nós somos morada, nós somos templo do Espírito Santo, mas agora, gradualmente, o Espírito Santo conforma o nosso caráter à semelhança de Cristo. É nesse processo de mudança, de transformação do agir de Deus que acontece progressivamente. É por isso que o próprio Paulo, ele diz: prossigo para o alvo. Embora o crente tenha sido declarado justo na sua justificação, na sua santificação posicional, ele vive a sua vida terrena em um corpo caído. Nosso corpo é um corpo manchado pelo pecado. Nós, ainda que crentes, pecamos.
Nós fomos libertos do pecado, mas ainda incorremos no erro. Contudo, o Espírito Santo que habita em cada crente o capacita a obter domínio sobre a carne. Nós temos que lutar contra o pecado. Nós não podemos nos submeter ao pecado. Eu acredito que vocês se lembram do exemplo de José, quando foi tentado pela mulher de Potifar. Ele poderia muito bem ter se curvado ali ao pecado, ele poderia ter se entregue àquele pecado, ele poderia ter adulterado, mas ele sabia que aquilo não agradava a Deus, e ele luta contra o pecado, ele foge da mulher de Potifar. A gente sabe as consequências disso, mas também sabemos o que Deus vai forjar na vida de José, tornando o grande homem que ele foi para o Egito e para o seu povo Israel. Ainda assim, nós somos tentados pela nossa carne para pecar. Mesmo sendo crentes, nós somos tentados e pecamos com bastante frequência. Nesse processo, nessa santificação progressiva, nós continuamos sendo tentados e vamos errar. Mas o erro, a falha, precisa ser uma exceção na minha vida. Não pode ser uma regra. Por fim, em terceiro lugar, há o que chamamos de santificação perfeita, que nós experimentaremos na consumação do processo de santificação, quando estivermos na presença de Deus e formos de uma vez por todas separados de todo o pecado. É quando nós então teremos um corpo incorruptível. O corpo corruptível é o corpo que ainda está sob o efeito do pecado. Mas um dia, quando nós formos ao encontro do Senhor Jesus e recebermos um novo corpo, aí sim, nós experimentaremos um período de santificação perfeita. Não haverá mais pecado. Não haverá mais maldade. Estaremos na presença do Senhor. Aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, nesses 8 versículos iniciais, o apóstolo Paulo está tratando exatamente da santificação progressiva. É esse tempo nosso de peregrinação nesse mundo, é essa caminhada, essa jornada que todo crente está vivendo. Quero que vocês se lembrem de que se vocês conhecem a Cristo, o Espírito Santo habita em você, e é grande o mistério e propósito de nos conformar à imagem de Jesus. Podemos até não entender como esse processo se dá, até porque a ação do Espírito nos moldando, nos mudando, nos transformando para ficarmos mais parecidos com Cristo. E Ele quer ser o nosso ajudador. Ele é o nosso ajudador para nos transformar à segurança de Cristo, à semelhança de Cristo. É o Espírito Santo que tem esse poder de nos tratar, de nos motivar. É por isso que lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, nós sabemos que pelo poder do Espírito Santo, nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Senhor, o Espírito. É o Espírito que está nos transformando, é o Espírito que está agindo de glória em glória, de vitória em vitória. Não quero dizer com isso que momentos de fraqueza, momentos de fracasso não venha existir na nossa vida. Mas a capacidade de nos voltarmos para Deus, de buscarmos a presença, a reconciliação com o Senhor. E Paulo exorta os crentes a continuarem crescendo em santidade. Amados, como pastor, esse é um alvo que eu devo buscar para a minha vida, para a minha família, para o rebanho que o Senhor me confiou. Nós precisamos entender que nós devemos viver em santidade. A Bíblia diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos viver de uma maneira que agrade a Deus e que, por sua vez, traz à alma a alegria que só Ele pode dar. Quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu percebo aquilo que não agrada a Deus e mais eu procuro me corrigir. Quer seja com relação ao meu temperamento, quer seja com relação ao meu linguajar, quer seja com relação ao meu agir. Infelizmente, por causa dos enganos do mundo e da nossa natureza humana, tendemos a buscar essa alegria em outros lugares. E no fim, o que encontramos é morte, é idolatria e traz sofrimento à nossa vida. Por natureza, todos nós sabemos que somos muito focados na busca pela felicidade. Eu lembro, um tempo atrás,
uma determinada rede de supermercado lançou uma propaganda. O que faz você feliz? Né? O que faz você feliz? As pessoas, elas vivem nessa busca, elas querem ter felicidade. Quem é que não gostaria de viver bem financeiramente? Quem é que não gostaria de ter uma família harmoniosa? Quem não gostaria de ter saúde plena? Todos nós imaginamos, sonhamos com uma viagem, com um bom carro, uma boa casa, enfim. Nós queremos as coisas boas. Porém, amados, a gente precisa entender que mesmo assim, aquilo que nós possamos construir, conquistar, alcançar nesse mundo, não é o essencial para a nossa felicidade. Isso pode até nos proporcionar momentos de alegria, e graças a Deus porque nós os temos. Quem é que não gostaria de chegar na sua casa e encontrar a sua família bem? É algo que nos traz paz, ver a nossa esposa, os nossos filhos com saúde. Porém, amados, nós sabemos que no mundo vamos ter aflições. Às vezes, há dificuldades, problemas de saúde, até mesmo a perda de um ente querido. Mas a gente pode também ter a segurança de que a nossa vida não está ancorada em areia movediça. A nossa vida está segura em Deus. O que vai fazer você feliz hoje? Não estamos necessariamente preocupados com o que vai agradar a Deus. Na maioria das vezes, quando se fala de felicidade, talvez o ponto que menos seja focado seja a relação com Deus. Essa é a nossa natureza. As prioridades de nossa vida geralmente se giram em torno de quem somos e do que nos traz satisfação. Porém, biblicamente, os descrentes, amados, são escravos dos seus desejos, são escravos da carne. Mas os crentes foram libertos da escravidão do pecado. Você não é mais escravo do pecado. O pecado não é mais o seu senhor, a menos que você escolha que ele seja. Lá em Gálatas, capítulo 5, verso 16, Paulo exorta os crentes assim: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito. Infelizmente, às vezes há uma inversão. As pessoas vivem pela carne e não satisfazem os desejos do Espírito. Mas nós precisamos entender essa ordem de Deus para as nossas vidas. Viver no Espírito. E viver pelo Espírito, queridos, é render-se à vontade de Deus, seguindo aquilo que o Espírito Santo nos orienta a fazer através das Escrituras, da Palavra de Deus. Lá em Gálatas, capítulo 5, verso 17, Paulo diz: a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. A carne procura nos atrair ao pecado, procura nos levar a um ato de rebeldia contra Deus, enquanto que o nosso espírito deseja estar mais perto de Deus. E há um conflito, há uma guerra constante. Lá em Romanos, capítulo 13, verso 14, também Paulo fala sobre isso. Ele diz: revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Paulo está dizendo: olha, irmãos, não é só o caso de desejar, mas é o caso de premeditar, de planejar o pecado. É o caso de você se programar para fazer algo que não agrada a Deus. Porém, felizmente, pelo poder do Espírito, que é a fonte de toda a vida, podemos obter vitória sobre a carne, que constantemente impõe a sua vontade sobre nós, pelo poder do Espírito Santo. E como fazer isso? A Bíblia diz que nós somos ordenados a andar no Espírito, ou seja, escolher nos submeter à obra do Espírito Santo e não à obra da carne. Esse é um processo de santificação, é algo que vai acontecendo dia a dia. É nós deixarmos aquilo que não agrada o coração de Deus, lutarmos mesmo, é uma batalha diária.
Não há como você simplesmente viver em berço esplêndido, achar que está tudo dominado. Pode ser sim que esteja tudo dominado pelo diabo, pelo mundo e pela carne. Mas o propósito não é esse. O Espírito Santo é a fonte do nosso poder, mas também nós somos ordenados a exercer a nossa vontade e nos comprometermos com a obediência. Não adianta, amado, simplesmente dizer: Senhor, está contigo, resolve tudo. Não. Assim como há um ato soberano de Deus, há um ato de responsabilidade do homem. Nós não podemos imputar a Deus o nosso erro, o nosso fracasso, a nossa derrota diante do pecado. Precisamos sim tomar para nós a responsabilidade de vivermos integramente, santamente na presença do Senhor. A sua vida estará sob a influência controladora das suas paixões pecaminosas se você não lutar contra os desejos. Os resquícios da sua humanidade não redimida o tornam moral e espiritualmente fraco. E isso é com qualquer um de nós, queridos. Nós ainda nesse corpo estamos sofrendo o revés do pecado. Essa era a preocupação de Paulo com os santos de Tessalônica e com cada um de nós ao deixar essa carta para a sua igreja. Embora Paulo tenha elogiado por inúmeras vezes aqueles crentes, e ele vai fazer isso nos 3 primeiros capítulos dessa carta, Paulo, ele toma a atitude de corrigi-los. Eu acho que vocês já viram alguém que vai fazer uma cobrança, que vai exortar alguém e começa assim: olha, você está indo bem, estou gostando de ver, porém, você precisa melhorar mais, você precisa ter uma atitude de vencedor, há muita coisa ainda a fazer. E é isso que Paulo está dizendo: olha, vocês sabem, vocês estão indo muito bem, nisso, naquilo, mas podem melhorar. E aí Paulo indica o que eles precisam fazer. Ele os incentiva, querendo que se destaquem ainda mais. Está lá o Auri, com a sua equipe de vendas, diz: olha, muito bom, nós atingimos a meta, mas nós podemos fazer mais. Esse é o propósito. A gente precisa se dedicar mais, se esforçar mais, ver aquelas áreas que podem ser melhoradas. É isso que Paulo está dizendo, e é isso que, enquanto igreja, nós precisamos ouvir. Nós não podemos nos dar satisfeitos com a nossa situação atual. Nunca se contentem, amados irmãos, com a sua espiritualidade. Desconfiem sempre dela. Nunca cheguem ao ponto de pensar: pronto, estou satisfeito, sou o cara, não tem ninguém mais santo que eu. Pelo contrário, esforce-se constantemente para viver uma vida que agrade a Deus, uma vida que possa ser para a glória de Deus em todo o seu proceder. Esse é o desafio para a minha vida hoje. Enquanto analiso esse texto, me sinto desafiado, em primeiro lugar, a fazer cumprir na minha vida aquilo que Paulo exortou os crentes de Tessalônica. Pergunte a si mesmo: estou realmente vivendo uma vida que agrada a Deus? Ou estou apenas vivendo para mim mesmo? Como está a sua vida? Agora, é preciso entender o contexto desse versículo. Os crentes de Tessalônica, eles viviam em uma cultura extremamente imoral. Acredite se quiser, mais do que a nossa. Aliás, é para isso que nós estamos caminhando. No quesito de moralidade, nós estamos em queda livre nesse momento. Mas aqueles crentes, eles viviam em uma cultura onde faziam coisas tão vis, porém, que eram consideradas normais, aceitáveis, prazerosas. Era comum, por exemplo, que os cidadãos das cidades gregas usassem prostitutas cultuais. Havia os templos aos deuses gregos, e ali mulheres davam os seus corpos para o sexo. Então, os adoradores daquela imagem, daquele falso deus, iam ali e tinham relações sexuais naquele templo. Essa era a realidade. Essa era a religiosidade daqueles dias. Orgias sexuais eram normais, comuns. Imagens pornográficas
eram pintadas nos muros das casas e até mesmo nos templos. Ainda hoje, nas ruínas que se encontram em algumas cidades, ainda se percebe essas gravuras. Muitos dos cultos pagãos tinham a prática de relações sexuais rituais. Essa era a cultura que aqueles crentes estavam vivendo. Atividades sexuais fora dos limites do casamento eram normais. Era comum que os homens tivessem amantes. E era perfeitamente aceitável que um homem usasse os seus escravos, homens ou mulheres. Porque se ele gostasse de mulher, ou se ele gostasse de homem. E aquilo tudo para sua satisfação sexual. A nossa cultura, nessa cultura, digo melhor, ninguém se incomodava com as coisas que Deus considera abominável, como por exemplo a homossexualidade, incluindo a pedofilia. Isso era desenfreado. Era normal que um homem se vestisse e agisse como mulher. Pastor, mas isso a gente vê nos nossos dias. Só que aquilo era feito de forma muito mais aberta, às claras, do que hoje. Não havia vergonha nem culpa. As suas consciências estavam completamente cauterizadas por causa do pecado. Agora, queridos, imagine você vivendo nesse tipo de cultura. E de repente, você que antes estava participando de orgias sexuais, você que antes ia aos templos e tinha relações com as prostitutas sexuais, e aí você é convertido, e aí tivesse que abandonar tudo isso, e aí você ouvisse as seguintes palavras: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Imagina, queridos, o impacto na vida daquelas pessoas que durante todo aquele momento, durante todos aqueles anos, esteve curvado, dominado pela imoralidade. E Paulo, no versículo 3, aqui do capítulo 4, ele diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. A vontade de Deus é que vocês sejam separados. Santificados aqui não tem um sentido de ter um pedestal lá e as pessoas chegarem até você: oh, que coisa linda, maravilhosa, atende às minhas orações. Não, o sentido de santificado aqui é de separado, separado para Deus. Mas havia um propósito, de se abster da imoralidade sexual. Em outras palavras, o que você precisa fazer é levar a sua vida de tal forma que agrade a Deus, separando-se do pecado e consagrando-se a Deus em santidade, abstendo-se da imoralidade sexual. Abster-se, no idioma original, significava literalmente manter distância. Eu acho que não foi isso que Davi fez. Davi está lá, passeando no seu castelo, seus soldados na guerra, suas mulheres nos quartos, e está ele lá, e coloca os olhos e contempla uma linda mulher. Ao invés de manter distância, mantém-se a observar. Ao invés de manter distância, busca aquela mulher para si. Mesmo sabendo que ela era casada, mesmo sabendo que ela era esposa de um dos oficiais mais fiéis. Queridos, devemos nos abster da imoralidade sexual, abstermos-nos de qualquer pensamento, de qualquer ação que viole o padrão de Deus para a atividade sexual. O termo grego, porneia, é traduzido para o português como imoralidade sexual. Algumas Bíblias inicialmente traduziram como adultério, mas nessa expressão porneia, aí se encontram vários sentidos, como por exemplo, relações pré-sexuais, relações sexuais anterior ao matrimônio, pornografia, prostituição, incesto, tudo isso está dentro dessa expressão porneia. A exortação do Senhor para aqueles crentes e também para nós é que devemos aprender a controlar nossos desejos sexuais. Isso não é uma área da nossa vida que não possa estar debaixo do controle de Deus. É muito importante que a gente entenda isso, queridos.
quer seja como jovens solteiros, quer seja como casados, a nossa vida não está solta. A nossa vida está debaixo do controle do nosso Deus. Agora, é necessário nos perguntarmos: eu sou governado pelos meus impulsos sexuais ou eu os controlo? Quem é o mestre? É você ou é o seu corpo? Você conhece as suas fraquezas? Você sabe quando precisa fugir? Você pensa, age e se apresenta de forma imoral? Você conhece os tipos de tentações sexuais que buscam distraí-lo? Você ora como Jesus pediu: não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal? Ou você simplesmente: Senhor, a carne é fraca? Lá em Romanos, capítulo 8, verso 13, Paulo diz: se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Irmãos, por favor, vocês não podem domesticar o pecado. Vocês precisam matá-lo. Não há como querer domesticar o pecado e tê-lo como um pecado de estimação. Alguns anos atrás, um homem, ele criou um tigre ainda pequeno. E claro, aquele gatinho indefeso se tornou um grande felino. E ele o tinha em casa como um animal de estimação. Até que um dia, aquele tigre, tão manso, tão bem alimentado, tirou a vida daquele que achava que ele era apenas um animal de estimação. Amados, se nós não matarmos o pecado vai nos matar. É preciso expulsar o pecado da nossa casa. É preciso expulsar o pecado da nossa vida. E esse é um processo contínuo. Não acontece da noite para o dia. É algo que nós vamos precisar fazer diariamente. E isso nós vamos realizar a partir da obediência à palavra de Deus. À medida que nós fizermos isso, nós começaremos a desfrutar da presença de Deus e a viver para a glória do Senhor. Gradualmente, conforme nos tornamos mais semelhantes a Cristo, nós encontramos a vida e a maldade se torna cada vez mais repugnante. Às vezes, tem pessoas, por exemplo, que são confrontadas para perder peso, ou por uma questão de saúde, questão de diabetes, ou por uma questão mesmo de autoestima, de tal forma, queridos, que a decisão faz com que você rejeite determinadas coisas. Por exemplo, açúcar. Eu lembro que um tempo atrás, conversando com um irmão da igreja, ele disse: pastor, olha, não tem coisa melhor do que tomar um cafezinho. Eu disse: eu gosto de café também, mas eu gosto de tomar sem açúcar. Eu disse: é mesmo? Meu Deus! Né? Quer dizer que você está nessa religião, é? Eita Deus! E aí me serviu um cafezinho sem açúcar. Pense numa coisa boa. Experimenta. Mas aquela pessoa já estava habituada a tomar sem o açúcar. Eu estava lá em São Paulo, nesse período de imersão que eu estive lá, durante 4 dias, e tinha pessoas, pastores de vários estados do Brasil. E a turma do sul, né, não se desvencilha do chimarrão, né? E aí às vezes ele chegava assim e oferecia: e aí, quer dar uma pitada? Porque aquele negócio passa de boca em boca, né? É incrível, é uma coisa bem higiênica, né? E eu disse assim: pode ser, tem um pouquinho de açúcar aí dentro, porque o negócio é amargo. Mas eles já estão tão habituados que acham ótimo. Queridos, é assim que a gente precisa também perceber o pecado, algo que a gente precisa se desvencilhar, porque não faz bem à nossa vida, não faz bem à saúde espiritual do crente. E falando de uma forma bem prática, um homem que professa Cristo, mas, por exemplo, é viciado em pornografia, está constantemente à procura de satisfação sexual, não é apenas o que poderíamos chamar de um pecador inveterado, compulsivo, crônico. Ele realmente não tem base para afirmar que conhece a Cristo. Não é assim, queridos, que os cristãos vivem.
se você é verdadeiramente nascido de novo, e se arrepender dessa maldade, dessa obsessão pornográfica, que tantos homens enfrentam e estão escravizados, se você se abster da imoralidade sexual, mantendo-se distante disso, deixará a carne definhar e ela morrerá. O problema é porque se fica alimentando, alimenta-se o desejo, fica-se como que procurando algum site, algum filme, algo que possa desvendar aquilo que a sua carne tanto anseia. Se você não mudar, você não terá vitória sobre a escravidão da pornografia, da imoralidade sexual, do pecado. E você consegue isso, como nós já falamos, através do poder do Espírito Santo. Quantas vezes, queridos, nós vemos isso acontecer na vida de pessoas na igreja? Eu já tive a oportunidade de conversar tanto com jovens como homens casados, que abriram seu coração diante da dependência da pornografia. Mas precisamos entender, amados, o quanto devemos ter uma vida consagrada, uma vida dedicada a Deus. E eu os desafio a examinar isso atentamente em suas próprias vidas. Deus nos ordenou a nos esforçarmos para nos abster da imoralidade sexual e honrar nossos corpos que pertencem a Ele. Eu lembro bem de um caso que aconteceu há muitos anos atrás, ainda no período da antiga igreja, em que um pastor, ele numa reunião de pastores, ele expôs uma situação que poderia ser tida apenas como vexatória, mas que mostra a realidade de muitos. Sua esposa trabalhava viajando, era consultora de um determinado produto, e ele passava alguns períodos em casa, com os filhos. E nesse tempo ele teve acesso a um filme pornográfico. Estava passando na televisão, em determinado horário. E ele ficou tão preso àquilo, que não apenas naquela noite, mas nas noites subsequentes, ele procurava aquele mesmo tipo de produto. E não satisfeito, ele começou a fazer uso. Naquele tempo existiam as fitas, fita o quê? Cassete? Hã? Pronto, aquelas fitonas, né, que botava lá no, não sei nem o nome daquilo, fitas VHS, para poder satisfazer os desejos. Ele sabia que estava doente, ele sabia que estava em pecado, ele sabia que estava desagradando a Deus. E ali naquela reunião de pastores, ele confessou o seu pecado, e nós intercedemos pela vida dele, pela libertação, para que Deus pudesse, através da ação do seu Espírito, agir no coração daquele homem, e ele passou a ser acompanhado. Queridos, às vezes nós precisamos do apoio, da ajuda de outros que possam estar nos acompanhando. Lembre-se de que você não faz isso apenas com a força da vontade. Eu vou vencer, eu sou tal. Você faz isso, amados, andando no Espírito. Você faz isso com a ajuda de outros irmãos na fé. E a chave para ser cheio do Espírito é deixar a palavra de Deus habitar ricamente em você, conforme nós lemos em Colossenses capítulo 3, verso 16. Em outras palavras, se você quer dominar isso, você precisa humilhar seu coração, precisa tirar a soberba de achar que você pode, que você tem força, que você tem condições de vencer. Você precisa pedir ao Espírito de Deus que o ajude a vencer através da palavra, e aplicar e viver a palavra de Deus na sua vida, se afastar daquilo que você sabe que pode te contaminar, que pode te arrastar ao pecado. E à medida que você disciplina a sua vida, porque seu coração e sua mente estão saturados pela palavra de Deus, você vai se abster daquilo que entristece o coração do Senhor, e começará a dar frutos, e um dos quais é o autocontrole, é o domínio próprio. Paulo exorta aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 4 e 5. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. É interessante porque Paulo usa essa expressão, paixão de desejo desenfreado.
Isso significa, queridos, desejos incontroláveis por atividades sexuais e morais. Lembre-se, Paulo não está dizendo que o desejo sexual em si é mau. Não vemos isso em nenhum lugar das Escrituras. Deus não está ordenando a destruir o desejo sexual, até porque o desejo sexual foi colocado por Deus na nossa vida. Porém, Ele quer que esse desejo seja santificado, separado para Ele, e possa ser usado apropriadamente no contexto do casamento. Ele quer que o controlemos, caso contrário, acabaremos vivendo como os pagãos que desconhecem a Deus. Talvez você possa olhar o seu passado e viver a vida desregrada, licenciosa que você tinha antes da sua conversão. E naquele tempo, para você aquilo era normal. Porém hoje, sabedor das Escrituras, conhecedor da verdade de Deus, você sabe que aquele proceder era errado. E que você precisa lutar contra aquilo. E Paulo está dizendo que nós precisamos sim lutar contra a paixão de desejo desenfreado. O que Paulo está dizendo na prática? Simplesmente isso. Irmãos de Tessalônica, irmãos da Gileade e do José Walter, não imitem os pagãos, não imitem os descrentes, não imitem as pessoas mundanas que não conhecem a Deus, que estão espiritualmente mortas, que odeiam a Cristo, que são escravas da paixão de desejo desenfreado. É isso que Paulo está dizendo para aqueles irmãos e para cada um de nós. Nós não podemos olhar para o mundo até com um olhar saudosista. Ah, antes eu fazia isso, eu fazia aquilo. Oh Deus, tem misericórdia. Não, amados. Não imitemos o nosso passado. Não imitemos essas pessoas que continuam cegas para as coisas de Deus. Essa não é a vontade do Senhor para você, para mim. O Senhor não vai abençoar esse tipo de comportamento. Lá em Gálatas, capítulo 5, verso 24, Paulo diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Lembre-se, você é propriedade exclusiva de Deus. Deus não divide a sua propriedade com o mundo. Deus não divide a sua vida com os desejos carnais, porque você foi comprado por um alto preço. Não lance aos porcos a pérola que é Cristo na nossa vida. Seu corpo é templo, é morada, é casa, é habitação do Espírito Santo. Portanto, você é chamado a ser santo como Ele é santo. Você é chamado a não se conformar com este mundo. É aquilo que nós pregamos nesse último domingo. Não é para ter a forma do mundo. É por isso que nós precisamos ser influenciadores e não sermos influenciados pelo mundo. Lembre-se, você deve ser sal, deve ser luz. Sua vida não deve se conformar com a cultura, mas confrontá-la para a glória de Deus e salvação dos homens. Aqueles que dizem: a igreja precisa ser igreja, inclusive no carnaval, vamos botar o nosso bloco na rua. Jesus tem misericórdia. Queridos, a gente precisa entender que nós somos chamados não para aderir às coisas do mundo. Nós fomos chamados para mostrar, para revelar àqueles que estão nas trevas a verdadeira luz que é Cristo. Portanto, devemos nos abster da imoralidade sexual, não apenas por causa do amor disciplinador de Deus. Meu Deus, eu não posso fazer isso porque senão Deus vai me chicotear, Deus vai me perseguir, Deus vai me levar ao leito da enfermidade. Não é apenas pelo medo, mas é por causa do propósito de Deus na nossa vida. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Santidade deve ser uma coisa que agrada o nosso coração, porque nós estamos agradando o coração de Deus. Deus chamou você e eu para sermos santos, para sermos separados do pecado para Ele. Não para mergulharmos o pé na jaca, como a gente costuma dizer, na jaca da impureza, na lama da iniquidade. Não,
quando andamos de maneira digna do nosso chamado, Deus é glorificado e somos abençoados além da medida. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos ver o quanto Deus deseja uma vida mudada para cada um de nós. E esta é a vontade de Deus, esta é a sua santificação, agradar a Deus. Viva com integridade. Pastor, mas por que eu tenho que viver de forma íntegra, reta, santa? Primeiro, por causa do amor de Deus. Queridos, nós estávamos distante de Deus, nós estávamos condenados ao inferno. Mas graciosamente, você e eu fomos alcançados. Não mérito nosso, não obra nossa, mas tudo foi realizado na cruz por nós. Precisamos entender que há um propósito de Deus. A Bíblia diz lá em Romanos 8:28, que Deus, Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, segundo o seu propósito. Há um propósito de Deus na sua vida, há um propósito de Deus de você estar lá no teu trabalho, na tua casa, na tua vizinhança, há um propósito de Deus no teu casamento, há um propósito de Deus em você estar servindo na casa do Senhor. E também por causa da obra do Espírito. O Espírito Santo, queridos, Ele continua agindo na nossa vida e através de nós. É o Espírito Santo que nos capacita a levar as boas novas de salvação. É o Espírito Santo que nos dá força para lutar contra as tentações. É o Espírito Santo que nos motiva a prosseguir para o alvo. Tudo que você fizer, palavras, atitudes, pensamentos, deve ser feito para a glória de Deus. Entenda que crescer em santidade também é um projeto comunitário. E eu quero encorajar você a encontrar irmãos e irmãs na igreja, para caminhar e lutar em busca da santidade. Eu não estou encorajando você a buscar amigos lá no seu trabalho, porque talvez eles não sejam cristãos, e ao invés de te encorajar a se aproximar de Deus, vão te arrastar para distante do Senhor. Mas que você possa buscar pessoas convertidas, pessoas que possam te ajudar nessa jornada, nessa caminhada. A igreja, amados, precisa ser um espaço seguro, santificador, formado por irmãos que o aceitem, que o apoiem, não para que você permaneça no pecado, mas para que você vença o pecado. Aqui nós já tivemos a oportunidade de disciplinar pessoas, mas o objetivo não era matá-las, o objetivo não era afastá-las da comunhão, o objetivo era atraí-las ao convívio do corpo de Cristo. Precisamos entender, amados, que diante do erro, nós não podemos simplesmente encobri-lo. Precisamos confessá-lo, precisamos abandoná-lo. O presbítero Cleito gosta muito da expressão, né? Vai e não peques mais. Essa é a realidade, queridos. Precisamos entender que nos afastar do pecado não é uma possibilidade, é uma necessidade, é uma decisão. E eu quero encerrar mostrando algumas razões pelas quais nós devemos viver uma vida de pureza. A primeira é porque este mundo não é nosso lar. Nós estamos aqui de passagem. Tudo isso aqui é passageiro. Você pode talvez olhar para o seu passado, principalmente aqueles de mais idade, como nós falamos aqui nesse último domingo. Carvalho completou 80 anos no sábado. Não parece, a gente dá para o Carvalho 71 anos, mais ou menos. Cheio de vigor. Eu acho que eu não tenho a energia que o Carvalho tem. Mas certamente, aos seus 20 e poucos anos, muito mais energia tinha o Carvalho. Talvez a gente olhe para o passado e veja que nós não temos mais a vitalidade de outrora, a energia de antes. Mas, queridos, precisamos nos lembrar que nada que venhamos a construir aqui, e podemos construir boas coisas, uma casa, uma família, um bom emprego, tudo isso é passageiro. Tem um tempo limitado. Tem um tempo que vai vencer. Nessa última quarta, nós nos despedimos aqui do nosso Diácono Santana. E tantos outros que já descansam no Senhor. Nós estamos aqui de passagem, peregrinando. A segunda razão pela qual devemos andar em pureza é porque a vida cristã deve agradar a Deus. Você não está aqui para agradar o mundo. Você não está aqui para agradar o diabo. Você não está aqui para agradar a carne. Estamos aqui para agradar ao Senhor.
Terceira razão pela qual devemos andar em pureza é porque a imoralidade sexual é o caminho daqueles que não conhecem a Deus. Quem não conhece a Deus faz da imoralidade o seu ídolo, faz da imoralidade sexual o seu Deus. Mas se você conhece a Deus, se você tem o desejo de andar nos seus caminhos, de servi-lo, como disse Paulo, abstenha-se da imoralidade, afaste-se do mal. A quarta razão pela qual devemos andar em pureza é porque a imoralidade sexual é prejudicial aos outros. A imoralidade não prejudica só você, prejudica o seu casamento, prejudica a sua família. Eu lembro de um caso de uma irmã que estava à beira da separação, porque o seu marido estava viciado em pornografia. Não conseguia ter relações com ela, como mulher, se não antes tivesse acesso à pornografia. Queridos, isso prejudica não apenas ao cônjuge, mas aos filhos. Que exemplo nós estamos passando a essa próxima geração? Que exemplo nós estamos dando no nosso trabalho? Imagina você estar lá, em frente ao seu computador, onde você está trabalhando, executando tarefas, e ao invés de você realizar lá as suas planilhas, você está visitando o site pornográfico. Eu lembro muito bem, um tempo atrás, de uns deputados federais que foram flagrados, num momento lá da discussão, da plenária, em sites pornográficos. As câmeras chegam bem pertinho. Precisamos entender que o nosso mau testemunho, queridos, escandaliza a palavra de Deus. Quinta razão pela qual devemos andar em pureza é porque trará o julgamento de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 6 diz: o Senhor castigará todas essas práticas. Não ache que isso passará impune. Lá em Gálatas capítulo 6, verso 7 diz: não se enganem, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Sexta razão pela qual devemos andar em pureza é porque é contrária ao chamado de Deus. Aqui no versículo 7 de 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz: porque Deus não nos chamou para a impureza. Deus não nos chamou para a impureza. Deus nos chamou para a santidade. O chamado de Deus para a sua vida foi para que você viva uma vida santa. E a sétima e última razão pela qual devemos viver uma vida de pureza é que o pecado sexual entristece o Espírito Santo de Deus. Queridos, quando nós pecamos, quando nos deixamos dominar por sites pornográficos, quando cometemos adultério, prostituição, coisas que abominam o coração de Deus, que são abomináveis ao coração de Deus, quem primeiro se entristece, quem primeiro é afrontado, é aquele que habita na nossa vida como crente. Então cuidado, quando lá você estiver fazendo uso do seu celular, lá no seu computador, no seu quarto, eita, acho que a mamãe está dormindo, ainda bem que a minha esposa está lá na cozinha lavando a louça, vai lavar a louça com ela, cabra safado. Talvez você tenha cometido algum pecado sexual. Talvez você esteja dizendo: bem, pastor, este sermão foi muito difícil para mim, porque eu caí em um pecado sexual. Talvez você tenha se envolvido com pornografia. Talvez você tenha sido infiel ao seu cônjuge. Talvez você não seja casado, mas esteja tendo um relacionamento sexual com outra pessoa, com alguém. Lá em 1 João capítulo 1, verso 9, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus pode te purificar de todo o pecado. Não existe uma única pessoa que não possa ser perdoada, purificada e tornada pura. Volte-se para Deus, arrependa-se e diga: Deus, Senhor, perdoa-me, perdoa os meus pecados. Confessar, querido, significa concordar com Deus que você pecou. E se você pecou nessa área, ou está pecando nessa área, confesse o seu pecado hoje. Deus é fiel e justo para perdoar os teus pecados. Deus é fiel e justo para te purificar de toda injustiça. Eu queria convidar a igreja a colocar-se de pé nesse momento. Eu queria orar por você. Não vou pedir para que você venha aqui à frente, mas se há algo na sua vida que você sabe que desagrada o coração de Deus, você sabe que isso tem sido motivo de tristeza ao Espírito Santo que habita em você,
Você tem se curvado continuamente ao pecado da imoralidade sexual. Eu quero te dizer que o Espírito Santo pode te ajudar, pode te levar a uma vitória sobre isso. Você precisa primeiramente confessar o seu pecado, você precisa abandonar o seu pecado, você precisa voltar à comunhão com Deus e com a igreja.